Meus amigos, meus irmãos, recebam todos a paz do Senhor. Está no ar o nosso primeiro episódio do Reinoncast. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Esse que vos fala, pastor Adlas Oliveira, e ao meu lado, meu amigo, meu irmão, David Ferreira. E aí, meu amigo, tudo satisfação. certo? Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor. Muito feliz de estarmos aqui tirando mais um projeto do papel. Creio que esse é um tempo no qual Deus separou para a gente ter experiências novas. Estamos começando um projeto novo, um projeto que eu creio que Deus tirou o Adlas lá de Manaus, do Amazonas, no qual também eu nasci e me criei em Manaus. E eu creio que Deus ele juntou nossos propósitos para que chegássemos a esse tempo e pudéssemos abençoar vidas. E eu estou muito contente, muito satisfeito e muito feliz com Deus. E eu já quero perguntar aqui para o Adlas, para que ele explique o que é esse Reinoncast. Explica para a gente um pouquinho desse projeto. Perfeito, meu amigo David. Meus irmãos, é uma satisfação poder estar representando um dos braços do Reinon. Por que a gente fala um dos braços? Porque o Reinon em si é uma rede de empreendedores inseridos na obra missionária. Qual é a finalidade desse projeto? É abençoar a obra missionária. Esse projeto já existe há quase 10 anos e foi fundado pelo nosso pastor Auri Santos, que logo vai estar também conosco aqui juntos nesse programa. O Reinon em si, ele possui alguns braços, ora ditos, porque além da igreja e além do podcast agora, o Reinon também é Academy, ou seja, é uma escola teológica e logo, no futuro já bem próximo, será Reinon School, ou seja, Reinon Escola. Então, o Reinon nada mais é do que um projeto missionário, visionário, que tem por finalidade abençoar pastores e missionários que estão nos lugares mais distantes, não somente aqui na nossa nação, em alguns estados do país, como também em alguns países aqui da América do Sul e também ali na África. E logo nós também vamos estar trazendo aqui para a nossa conversa os nossos missionários. Então, Deus colocou no nosso coração, unimos as nossas forças para, através dos nossos conhecimentos, das nossas habilidades técnicas e talentos, tudo isso, embora seja bom, mas seria vão, né, David, se não tiver a presença de Deus. E não é à toa que o Senhor colocou no nosso coração. Então, se você está nos assistindo agora, que o Espírito Santo possa, através dessa conversa que nós vamos ter aqui, tocar de uma forma ou outra o seu coração para não somente ser um ouvinte assíduo do nosso programa, mas principalmente um praticante da palavra de Deus e quem sabe até mesmo ser um abençoador desse projeto missionário. Já pensou em ser um investidor na obra missionária? Com apenas 50 centavos por dia, você pode ajudar a transformar a realidade de famílias e comunidades inteiras, levando alimento, educação e a luz da palavra de Deus. O Projeto Reinon atua no Brasil e em vários países do mundo, levando esperança e demonstrando o amor de Deus de forma prática. E cada contribuição, por menor que pareça, faz parte de um milagre. Acesse nosso site, escolha um plano mensal e venha fazer parte dessa missão. Com apenas 50 centavos por dia, você planta sementes que alcançam o mundo. Mas, David, você falou no início que Deus uniu as nossas vidas para cumprir um propósito. De fato, eu te conheci pelo menos em 2017, lá no quilômetro 12 da Torquato Tapajós, em Manaus, Amazonas, na época, ali na IEADAM, pastor Mauro, seu pai, que também foi meu pastor. Eu lembro que eu fui lá pregar e eu acho que foi ali que nasceu esse nosso Reinoncast aqui. Eu acho que foi ali que Deus uniu.
Foi ali que Deus disse, não, vai, a partir daqui já eu vou começar a escrever uma história, e de fato, eu particularmente falando, né, porque o David está aqui, eu sempre dei esse testemunho dele, o David sempre foi um menino muito bom, um menino dedicado à obra de Deus, musicista, multitalento, toca, canta, prega e faz a obra missionária, e Deus o abençoou trazendo para São Paulo. E ele aqui em São Paulo também não esqueceu, fez que nem de Pedro, né? Pedro foi abençoado, teve uma pesca maravilhosa, mas não esqueceu dos seus amigos que também pescavam com ele na beira da praia. E a Bíblia diz que quando o Senhor o abençoou com aquela pesca, as redes, David, se rompiam. E o que ele fez? Ele fez sinal para os amigos que estavam em outro barco e dividiu também com eles. Então, por intermédio de você, eu conheci o pastor Auri, nosso pastor, fundador desse projeto, e o pastor Auri teve a sensibilidade de nos trazer a minha família aqui para o estado de São Paulo, para a cidade de São Bernardo do Campo, onde nós estamos também auxiliando ele na condução do trabalho. E não foi à toa que Deus nos uniu, porque Deus já sabia que esse primeiro episódio ia ao ar. E eu quero saber de ti, David, como foi a tua vida? Porque a gente brinca, né? O David nasceu na igreja. Então quer dizer que o teu berço estava lá dentro da sala das crianças, David? Então, como é isso? Eu creio que viver uma vida com propósito, que é o tema desse nosso primeiro podcast, é viver no centro da vontade de Deus. E eu vou já expressar essa alegria que é estar no centro da vontade de Deus. Tem muitas igrejas, pastor Adras, que chamam pessoas de fora para pregar e acabam dizendo, lá vem o ex-bruxo, o traficante lá da facção. Eu não tenho um testemunho forte, de fato. Meu maior testemunho é ter nascido na igreja. Graças a Deus. Ter me criado na igreja e, apesar de todas as dificuldades, eu tive uma mãe Glória a que Deus. sempre orou pela minha vida, que sempre dedicou o período de oração dela para orar pela minha vida. Então eu creio que muito do que eu sou hoje é tanto pela criação dos meus pais, eu sou grato a Deus por isso, mas também por uma vida de renúncia. Chega uma fase da nossa vida que nós jovens temos muito banquetes, muitos pratos de Satanás, facilidade hoje através da internet, enfim, de nos olhar para tudo isso e falar: o que eu estou fazendo na igreja, dentro da igreja? Eu acho que em algum momento da vida vai passar isso na cabeça de um jovem, né, cristão que nasceu dentro da igreja, enfim, querer conhecer algo fora da igreja. Porém, eu sou grato a Deus porque ele sempre, de alguma forma, teve um escape, teve uma saída, sabe? Por mais tentador que seja, principalmente quando eu entrei na faculdade, enfim, conhecer novas pessoas, novos ciclos, mas Deus sempre me deu um escape, sempre me deu uma saída, eu sempre tive um temor, até mesmo quando eu saí de Manaus para vir para cá, para São Paulo, eu sempre procurei estar perto de Deus, perto da igreja, perto dos meus irmãos, enfim, e eu creio que Deus, o segredo de toda a minha vida é estar no centro da vontade de Deus. Ponto. Eu acho que mais ou menos isso, a gente vai falar mais sobre esse assunto. E eu quero saber de você também, a sua vida, o que você entende sobre viver uma vida com propósito. Dá uma dica aí para os jovens que estão em casa. David, mano, nós somos novos, né? Eu e você, eu tenho 34 anos. Eu sirvo a Deus de verdade desde os meus 13 para 14 anos de idade. Foi quando, em um culto de rua, eu fui ministrado pelo meu tio, e era mais ou menos meia-noite, ele tinha acabado de chegar de uma vigília, ele estava orando no monte, eu estava reunido com os amigos, e meu tio começou a conversar com uma pessoa, com um amigo meu, e depois outra pessoa foi se aproximando, até que eu estava envolvido também na conversa, e naquela noite, era mais por volta das 3 da madrugada, ele estava pregando, fez o apelo, e na frente da casa da minha mãe eu aceitei a Jesus como meu único e suficiente Salvador, porque as palavras que ele pregava ardia no meu coração. Mas quem me conhece sabe que eu também venho de um berço cristão. Só que
de pais domingueiros, né? Meus pais iam para a igreja somente para cumprir tabela no domingo. E todo domingo que eu ia para a igreja eu aceitava Jesus. É uma vida com propósito de fato, porque você ali, criança, 6, 7 anos de idade, às vezes não entende, claro, não entende muita coisa, mas na hora do apelo, você sentir esse desejo de ir lá no altar, e eu ia sempre chorando, eu sentia alguma coisa, e a partir dali a gente já sabia, meus pais já sabiam que eu era diferente, né? Que eu era de fato para o altar. Só que aí eu acabei conhecendo outras igrejas, e nessas igrejas eu acabei não me firmando. Eu ia porque gostava da programação com a juventude, mas não era um compromisso sério que eu tinha com o evangelho, né? E quando foi mês de setembro, outubro de 2003, eu sou de 90, prestes a fazer 14 anos, eu aceitei a Jesus, e no dia 6 de novembro do mesmo ano eu me batizei. Eu lembro que quando eu aceitei a Jesus, na noite que eu fui dormir, David, Deus me deu um sonho em que uma águia voava um estádio, eu vi um estádio cheio de pessoas, uma águia voava, atravessava aquele estádio e entrava no meu coração, assim. E aquela voz dizia, né, você será como essa águia, tu alçarás voos altos. Glória a E Deus. eu não entendia, tudo para mim era novo, tudo para mim era inédito, e de repente o meu tio teve o trabalho de fazer a consolidação comigo. Então ali, imagina, um adolescente, 13, 14 anos de idade, não entende muita coisa, e meu tio todo dia ia lá na casa da minha mãe. Bora, você tem que ler a Bíblia, você precisa comprar uma Bíblia boa de estudo para você. E a primeira Bíblia que eu comprei, consegui juntar um dinheiro, foi a Bíblia de estudo Thompson. Comprei aquela Bíblia e eu não entendia, e ele, não, tu tem que ler porque tu vai ser um pregador. Não, tu tem que ler porque Deus vai te levar às nações. E eu, para mim, achava algo tão absurdo, fora da minha realidade, que minha realidade era ali, que tá com meus pais, ajudando na floricultura. Diga-se de passagem, meus pais têm uma floricultura há mais de 30 anos na cidade, então eu achava que minha vida era aquilo, só vender flores ou ajudar no trabalho com flores. Mas não, Deus foi me despertando para a obra. Na semana seguinte que eu tinha aceitado Jesus, uma expressão mais popular, eu já fui convidado para pregar para os jovens, e a minha primeira mensagem foi força na fraqueza, aquele dito de Paulo, quando estou fraco é que estou forte. E um amigo meu, grande amigo meu, aceitou Jesus ouvindo aquela mensagem, e a partir dali Deus foi fazendo as coisas, David, com muita rapidez na minha vida. Todos que olhavam já sabiam que eu seria um pastor, que eu estaria no altar, que eu seria, que eu fui separado para a obra missionária. Eu não falo isso com nenhum tipo de vaidade, nenhum tipo de egocentrismo, e eu não venho de uma família de pastores, porque, como eu disse, os meus pais, David, eles eram domingueiros, e meu pai não tinha compromisso nenhum com o evangelho. Ele ia para a igreja porque aprendeu com minha avó que tinha que estar na igreja, mas não tinha compromisso. Meu pai bebia muito, minha mãe fumava muito. Então eu não venho de uma família de pastores, mas hoje uma família de pastores veio de mim. Glória a Hoje Deus. meu pai é pastor, minha mãe é pastora, meu irmão é pastor, e meus irmãos já servem no altar. Então, graças a Deus por isso. Eu costumo brincar que lá em casa, com todo respeito, não me interprete mal, até a promessa se cumpriu até no cachorro, que ele virou pastor alemão, era o finado Rex. Mas com toda essa nossa fala, essa nossa conversa aqui, que fique claro o que o David disse, é que muitas das vezes a gente que é filho de cristão, de pai pastor nesse caso, se apega na história do pai e esquece que Deus tem uma história individual. Eu lembro de Isaac, David, quando houve fome na terra, a Bíblia diz que Isaac quis descer para o Egito. Por que quis descer para o Egito? Porque ele queria, talvez, penso eu, fazer o que o pai dele fez no passado, porque Abraão passou por um período parecido, houve fome na terra e Abraão desceu para o Egito. Só que Isaac, quando vai arrumar a mala para descer para o Egito, Deus diz, não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser. É que às vezes nós
que somos filhos de pastores, hoje eu posso dizer que sou filho de pastor, porque meu pai se tornou pastor, a gente quer viver apegado na história do pai. Só que o que Deus tem para o teu pai, ou teve para o teu pai, melhor dizendo, foi uma história que o levou até aquele ponto. E o que Deus tem para ti, o que Deus tem para você, é uma história também diferente. Então a gente não pode viver à sombra da história dos nossos pais. Deus tem uma história, uma experiência para um propósito para cada um de nós. Então hoje meus pais são pastores, mas também são comerciantes. Meu pai tem uma floricultura há mais de 30 anos com minha mãe, onde ambos trabalham juntos. E eu não posso também aqui dizer que toda a minha vida eu fui certinho. Eu também andei, eu desviei com 17 anos, passei um ano fora, conheci o mundão de fato, só não usei nenhum tipo de droga, mas eu conheci as baladas, eu conheci as festas, e porque achava que os meus amigos estavam na época me levando para um bom caminho, né? Então acabei indo na corda dos amigos, que esse é um mal que a juventude hoje acaba se distraindo. Eu acho que tem uma sensação de quando chega a esse ponto, porque eu acho que todo mundo passa por esse período, de conhecer novos ciclos, de conhecer novas pessoas. Eu acho que tem uma sensação de que a vida é curta e eu tenho que aproveitar ela ao máximo. Então, qualquer pessoa que passa por essa parte da sua vida pensa, eu não vou curtir isso, eu não vou ter eu sou bonito, eu tenho carro, eu tenho moto. Poxa, fulana ali, não acredito, a menina mais bonita da escola, da faculdade, tá dando em cima de mim. Vou passar esse tempo aqui longe e depois eu volto. É aí que... E depois eu vou entrar numa reflexão bíblica falando exatamente sobre isso, mas pode continuar. Então, falando sobre isso, é aí que a gente se perde, porque a gente olha para si, né? E aí, poxa, será que eu não tenho que aproveitar a vida mesmo? Então eu desviei dos 17 a 18 anos de idade, mais ou menos ali, 18 e pouquinho, alguns meses, eu fiquei desviado, mas dentro das baladas, que lá no Amazonas tem muito forró, Deus falava comigo, usava pessoas para falar comigo. E ali mesmo, eu lembro que uma vez uma pessoa chegou e disse, ué, não era você o irmão Atlas que pregou para mim outro dia? Nossa, isso daí mexeu comigo, eu quase derreti, eu queria um buraco no chão para fugir, escapar daquela cena. Então, Deus falou uma vez comigo, dizendo, o que tu tá fazendo aqui? E naquela noite acabou para mim. E mais uma vez, o meu tio, Francisco, numa noite, eu já me aprontando para ir para uma balada, ele disse, não, hoje você não vai para nenhuma festa, hoje você vai para a vigília. Eu digo, sério? Ele disse, vai ter vigília lá na igreja. Ele já era pastor de igreja e ele me convidou para a vigília na igreja dele. Início de 2009, eu me reconciliei, voltei para Jesus e junto comigo vieram alguns amigos, que hoje, desses amigos, pelo menos um está firme e forte, é pastor, mora aqui em São Paulo, Marcelo Martimiano, filho meu na fé, e inclusive também temos que trazê-lo aqui para falar das experiências. Jovem também, jovem, pregador, legal, homem de Deus, mais novo que eu. E aí Deus foi mudando e apressando mais uma vez os propósitos que Ele tem para a minha vida, né? E eu louvo a Deus, porque todo esse trabalho, David, que essa vida, essa consolidação que eu tive, eu devo a uma pessoa, de fato. Pouca gente sabe, é o meu tio Francisco. O meu tio, ele teve a paciência de sempre ir lá onde eu estava e dizer, bora, você precisa se levantar, bora. E quando ele caiu, eu também fui lá, bora, você tem que se levantar, bora, eu vou orar por você. E hoje, grande parte da minha vida, desse propósito que o Senhor foi me direcionando, eu devo à paciência que meu tio teve comigo, né? Você foram os seus pais, sim, né, que lhe ensinaram um caminho. O meu foi o meu tio que me mostrou o que eu deveria trilhar. E através de mim, eu ganhei meu pai, ganhei minha mãe, ganhei meu irmão, ganhei minha irmã. E como eu disse hoje, eu e minha casa servimos ao Senhor.
Amém. Eu quero aproveitar e deixar uma reflexão, e eu queria que você deixasse uma reflexão Também. para as pessoas que estão nos ouvindo sobre esse tema, sobre o que é viver uma vida com propósito. E aqui eu quero deixar uma lição bíblica para o seu coração. Em Gênesis capítulo 3, versículo 9, diz assim: Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: Onde estás? Se nós analisarmos as Escrituras, essa é a primeira vez que a palavra chamado aparece na Bíblia. Uau. E Deus tinha um encontro com um homem, que era Adão, todos os dias no mesmo lugar, no mesmo horário, já tinha um encontro marcado. Porém, chega nesse versículo, e Deus, a Bíblia fala que a sua palavra não volta atrás. Então Deus, ele não muda. Deus, ele pode passar o tempo que for, a sua palavra permanece. Então, se ele prometeu que ele vai te encontrar em um determinado lugar, em um determinado horário, pode passar tudo, ele vai estar lá. Porém, no contexto dessa mensagem, mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: Onde estás? Alguém faltou. Era para Adão estar lá, porém ele não estava. Por que ele não estava? Nós sabemos, porque ele pecou, ele estava envergonhado diante de Deus e simplesmente ele falou: Não vou, eu vou me esconder. E existe um perigo muito grande aqui na Bíblia, nessa mensagem, porque Deus, ele prova para Adão que quem mudou não foi ele, quem mudou fomos nós, foi o homem ali. Show. Foi Adão que decidiu não ir ao encontro. Foi Adão que decidiu, através do seu pecado, se esconder. E existem decisões que muitas das vezes pessoas colocam culpa em Deus, que não é culpa de Deus, é culpa nossa. É a gente que decidiu simplesmente não ir, ou não fazer, ou pecar, ou sair do centro da vontade de Deus. Então, viver uma vida com propósito é simplesmente viver no centro da vontade de Deus. Perfeito. Existe um perigo muito grande quando nós negociamos isso. Porque o pecado, ele é um desejo, certo? Certo. Então, Adão tinha um desejo de conhecer algo. Logo, quando ele caiu em si, ele falou: estou aqui nu, envergonhado do meu pecado, então vou me esconder. Porém, Deus, ele vai no encontro, no mesmo dia, no mesmo horário, e pergunta: onde tu estás? Então, tem situações na nossa vida que a culpa é nossa. É a gente que tem que pedir perdão e procurar o caminho certo, porque nós erramos, nós pecamos, nós decidimos sair da presença de Deus, da vontade de Deus. Então, que fique essa reflexão para você, que às vezes alguma situação que você esteja passando não é culpa de ninguém, é culpa sua. Você que decidiu sair do centro da vontade de Deus. Foi você que não foi ao encontro. E tenha sempre esse pensamento com você, que a casa de Deus, que a igreja é um local onde nós temos comunhão. Comunhão com nossos irmãos, comunhão com Deus. O meu pastor sempre usa uma palavra que, se você não ora na igreja, você não ora em casa. Para com essa conversa de que você chega lá, chega depois da oração, né? Vai ter o culto de ensinamento, chega depois da oração e diz que ora em casa. Mentira. Tenho certeza que não. Então, fica esse ensinamento, não perca essa comunhão com Deus, porque senão você perderá também algumas regalias de Deus para você. Adão perdeu a comunhão com Deus. Ele tinha um Éden todo. O Éden era perfeito, tinha tudo lá. Ele conversava com Deus sempre. Eu coloquei aqui um nome do animal, macaco. Eu quero contar essa experiência para quem? Para Deus. Show. Ele tinha essa regalia, essa comunhão, e ele perdeu tudo isso por uma simples atitude que é uma atitude passageira, porque na hora que ele caiu em si, ele se sentiu envergonhado. Foi só um momento. Foi só um momento. Então, pare de estragar a sua vida simplesmente por um momento. Por um lapso de 30 segundos aí que você vai ter de prazer, e depois perder uma vida inteira de um propósito que Deus tinha para você. Você sabe que, falando nisso, né, não troque Jesus, não troque Deus por um momento. Eu lembrei da tentação.
Lucas capítulo 4, versículo de número 5, diz: então o diabo levou a um lugar muito alto e lhe mostrou, em uma fração de tempo, essa é a versão King James, todos os reinos do mundo. Em outras traduções, e o diabo levou a um lugar muito alto e lhe mostrou por um momento todos os reinos do mundo. Ou seja, o diabo está oferecendo poder por um momento. E é isso que o diabo tem trazido aos nossos jovens, né? Oferecer um momento de prazer, oferecer quem sabe, um dia de alegria ou uma noite de bebedeira, como se aquilo fosse algo prazeroso. De fato, por um momento é prazeroso, por um momento o fruto é bom, por um momento ele é desejável, por um momento é cobiçoso. Mas será que você vai trocar a eternidade por um momento? Será que você vai trocar as coisas de cima por causa de um momento? Não troque a eternidade, não troque o propósito, não troque a sua chamada por causa de um momento com o diabo. E cá entre nós, é isso que ele quer de você. A gente vive em um mundo, David, de distrações, e é isso que o diabo quer. Ele quer uma fração de tempo, ele quer um momento seu, porque o diabo, ele não está ao nosso redor, ele está ao nosso derredor, rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar. Então, se você der ouvidos, ele ruge como um leão. Então, você acaba se assustando quando você, por um momento, dá ouvidos a ele. Mas ele não é leão, porque leão eu só conheço um, leão da tribo de Judá. Mas olha, não troque as coisas eternas por causa de um momento com o diabo, porque é isso que ele tem para oferecer. Só uma noite de prazer, alguns minutos de prazer, e depois, no dia seguinte, você está liso, você está com talvez o casamento destruído, família destruída. Os amigos que se diziam amigos somem, e os verdadeiros é o que você vai chorar depois com eles. É verdade. Nessas horas também que a gente descobre os verdadeiros amigos. Verdade. Mas os falsos, aqueles que batem no seu ombro lá, ó. Só queria naquela noite por causa de um momento. E você falou sobre responsabilidades. A culpa não foi foi o Adão. O Adão, ele quis sumir, ele quis se esconder. E com base nessa história, o Senhor me despertou. Eu escrevi um livro, David, com o tema Quem Manda na Sua Casa? Você ou Deus? Eu falo sobre as responsabilidades do cristão no lar. E eu tomo como base a história de Jairo. Mas o que eu quero dizer? É que hoje é muito fácil você culpar o diabo das responsabilidades que são suas. Exato. Tem muita gente que diz, o meu casamento acabou, foi culpa da pombagira. Peraí, eu também não estou tirando a culpa do diabo, pelo contrário. Uma casa, David... Mas o diabo ele só tem força quando há legalidade. É isso que eu vou falar. Uma casa não cai da noite para o dia. Começa com uma rachadura. Começa com uma rachadura, uma fissura. E se você não fizer uma manutenção ali, uma manutenção preventiva, corretiva, aquilo lá vai ceder. Então tem gente que diz, eu me afastei porque foi... Não foi o diabo, não foi a pombagira. Foi você que não quis assumir a culpa, que não quis assumir a responsabilidade. Você errou, você falhou e agora está dizendo que foi o diabo. Não estou dizendo que ele não tem culpa de nada, né? Mas às vezes é mais fácil botar a culpa nele do que assumir a responsabilidade, porque quando Adão e Eva pecam, aí fica a nossa natureza, sim, que vem dele, né? A culpa é da mulher. A culpa é da serpente. A gente nunca assume a culpa. Exato. Porque é mais fácil colocar a culpa no diabo. Foi uma decisão, irmão. Você quis. Você decidiu fazer isso. É igual a história da traição. E isso nós vamos falar lá na frente em relacionamentos tóxicos, em um outro episódio. Tem gente que decide trair, não porque a pessoa era bonita, não, ela decidiu. Foi uma escolha. Eu quis. Então é uma escolha. Então, quando você resolve pecar, claro, a carne é fraca, não sei o quê, mas foi você quem quis. Aí depois é fácil dizer foi o diabo, quando na verdade foi você quem quis. E as decisões que tomamos
existem consequências. E todas as consequências, elas são baseadas nessas decisões. Ninguém escapa, é a lei da semeadura. Exato. Aquilo que você planta, você colhe. Eu creio nisso. O pecado, David, ele é igual cartão de crédito. Você num shopping, você gasta, né? Quando tem limite, você compra isso, compra aquilo, você faz. Aquele momento te dá prazer, mas depois vai vir a fatura. Exato. E ela vem alta, e ela vem alta. Glória a Deus. Vamos encerrar? Vamos encerrar, desde já agradecendo a todos os amigos e irmãos que ficaram conosco. Muito obrigado por chegar até aqui. Poxa, para nós é uma honra poder cooperar, contribuir de alguma forma ou outra, esclarecer à luz da Bíblia Sagrada assuntos importantes como esse, uma vida com propósito. Glória a Deus. Temos um propósito de estarmos aqui, justamente o objetivo desse podcast é ter essa conversa aberta, leve, descontraída, para que possamos discutir a Bíblia de uma forma mais tranquila. Eu não acredito em um Deus bravo, vingativo. Exato. Eu creio em um Deus que ele criou todas as coisas. A Bíblia fala que através das coisas criadas nós veremos Deus. Então, nós queremos discutir esses assuntos aqui. Creio que vai ser proveitoso para você, tanto para mim como para o Atlas também. Vai ser um momento de aprendizado e uma jornada de experiências novas, e nós queremos viver isso. Perfeito. E também não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais. Aqui se inscrever no nosso canal. Pelo amor de Deus, viu? Ativa aí o sininho, ativa aí as notificações, porque nós vamos estar aqui empenhados em trazer conteúdo exclusivo, relevantes para a sua vida. Então, muito obrigado a você que ficou com a gente até agora. Muito obrigado.